A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Olá, tudo bem? Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Argumento. Você que nos assiste pela TV Capital, no canal 32 ou também pela NET no canal 23. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco, acompanhando mais uma edição do Jornal Argumento. Hoje nós estamos recebendo aqui na TV Capital o presidente, o secretário da SMT, Andrei Azeredo. Ele que assumiu no último dia 3 de junho e está começando um grande desafio para tentar resolver, ou para pelo menos minimizar bastante, um dos piores problemas, ou um dos maiores problemas aqui da nossa capital, que é a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito aqui em Goiânia, que realmente é muito difícil. Secretário, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar conosco aqui no Jornal Argumento. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar aqui discutindo na nossa cidade, debatendo sobre o trânsito com um público tão qualificado. Bom, secretário, o senhor assumiu no dia 3 de junho, né? Agora há pouco, já foram 2 meses à frente da Secretaria de Trânsito aqui da cidade. Qual foi, até agora, assim, o maior desafio que o senhor encontrou nesses primeiros 2 meses à frente dessa secretaria, que é muito importante? O maior desafio nesse período é um desafio meu mesmo, que é buscar compreender como a SMT funciona, qual que é o papel de cada um dos departamentos e otimizar as ações para que todos trabalhem de forma integrada, gerando o melhor benefício possível para a cidade. O prefeito Paulo Garcia nos determinou que nós tivéssemos agilidade, qualidade no trabalho. E é isso que nós estamos buscando. Nesse período, nós já nos ambientamos, estamos cada dia aprendendo mais, compreendendo mais, buscando o apoio dos servidores, o auxílio deles, para que a gente possa levar à população, que é o nosso foco principal, as soluções, as melhorias que todos necessitam. Bom, e um dos grandes problemas da nossa cidade, não apenas de Goiânia, mas é um problema nacional. Aqui na região metropolitana a gente tem sofrido bastante com isso, especialmente na capital, que é o caso do senhor que está à frente desse trabalho, que é o trânsito. Quais são as principais ações que o senhor tem feito como secretário nesses primeiros 2 meses para tentar melhorar diretamente a vida, a qualidade de vida da população de Goiânia que anda de carro? Nós trabalharemos, sem sombra de dúvida, com o tripé educação, engenharia e fiscalização. Nós não temos uma ação específica, única e exclusiva, que vá solucionar todos os problemas relativos ao trânsito na nossa cidade. Nós temos ações coordenadas, integradas, muito bem planejadas, que vão, a curto, médio e longo prazo, gerar benefícios para a nossa cidade, sejam para condutores, mas também para pedestres, ciclistas, motociclistas. Por quê? Porque cada
esses atores desempenham um papel fundamental no nosso trânsito. As vias não são únicas e exclusivas para carros, para automóveis. Elas pertencem a toda a coletividade. É um espaço público onde o respeito à legislação e ao próximo deve prevalecer, para que tenhamos todos maior segurança, maior qualidade no ir e vir em nossas vias, com isso uma maior tranquilidade nas nossas ruas. O prefeito Paulo Garcia falou e tem falado ainda muito sobre a questão da mobilidade urbana, dizendo que pretende investir muito nisso, tem investido agora, tem, por exemplo, uma grande obra que é a questão do corredor norte-sul, né, que começa no terminal do Cruzeiro e vai até no balneário Meia Ponte. Obras como essa vão facilitar o trabalho do senhor, secretário? Sem dúvida, o BRT que está sendo construído na Avenida Goiás Norte, vai pela 90 até o terminal do Cruzeiro, ou seja, a ligação norte a sul da cidade, é uma obra de mais de 500 milhões de reais em execução, com recursos provenientes do PAC, em razão de uma parceria efetiva que existe entre o governo do prefeito Paulo Garcia e da presidente Dilma Rousseff, mais os corredores preferenciais já implantados na Avenida 85, Avenida Universitária, Avenida T63, bem como o que está em execução, que é o da Avenida T7, mais os que iniciarão as obras até o fim deste ano, que é Independência, 24 de outubro, bem, Avenida T9, bem como a conclusão do T63 e do 85. Esse complexo de alterações na nossa malha viária propiciará maior fluidez, em especial para o nosso transporte coletivo, gerando uma maior rapidez no ir e vir dos ônibus, o que diminui o tempo de viagem e dá, acima de tudo, maior qualidade de vida ao cidadão que necessita do ônibus. É um respeito que nós da SMT, bem como o prefeito Paulo Garcia, dispensa a toda essa população que não tem o privilégio do veículo, mas necessita do transporte coletivo diariamente para poder trabalhar, ir para a escola, para desempenhar todas as suas atividades. Nós estamos também desempenhando outras tarefas, como, por exemplo, a implantação das ciclofaixas. É um primeiro benefício, é um primeiro momento, é um contato inicial entre a bicicleta e as famílias goianienses. Estabelecemos a ciclofaixa aos domingos como uma opção de lazer para que seja o primeiro momento de interação entre todos e a bicicleta. E a gente possa ter num futuro próximo, de fato, a bicicleta como uma opção de transporte, vindo a integrar, junto com os demais modais, carro, motos e ônibus, as nossas ruas, para que a gente possa ter maior fluidez. Cada bicicleta na rua representa um veículo a menos nas nossas vias, o que gera maior espaço nas nossas ruas, o que permite uma maior fluidez, uma maior tranquilidade, uma melhor acomodação de todos aqueles que estão usando as ruas. Interessante o senhor falar em relação à questão da bicicleta, porque ela tem sido muito usada e cresceu muito o uso da bicicleta como lazer e como esporte nos últimos anos, né? Hoje é muito comum a gente ver ciclista passeando para todo lado. Mas ainda, como transporte, a nossa cultura não adotou muito, né? Muito pouco ainda. Esse é um pensamento, infelizmente, equivocado que nós temos. Se você começar a reparar, na hora que você pegar seu carro e sair daqui e observar no trânsito, você vai ver pessoas passando de bicicleta e não são por lazer. Muitos trabalhadores se locomovem dentro da cidade por bicicleta. São inúmeros. Então, há sim uma movimentação, um fluxo grande de pessoas que, por necessidade ou por opção, escolheram a bicicleta como meio de transporte. Nunca que a bicicleta vai competir com o transporte de massa. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que ela seja uma alternativa como meio de transporte, diminuindo assim o número de veículos nas nossas ruas, permitindo uma maior fluidez, acima de tudo, com qualidade e de forma ecologicamente correta, porque ela não gera poluição. Então, é uma integração entre as várias opções que nós temos. Para que isso de fato aconteça, numa demanda cada dia crescente e maior, nós precisamos gerar vias próprias ou que tenham segurança garantida para esse público. Com a infraestrutura que nós temos hoje, fica meio difícil ainda, Com a estrutura que nós temos hoje, é arriscado porque, acima de tudo, falta o respeito de todos nós, condutores, para com o ciclista. Nós precisamos acostumar a ter na via o ciclista. A ciclofaixa tem também esse papel. Ao segregar uma faixa
para o ciclista, exclusivamente para o ciclista, nós estamos permitindo que os condutores possam conviver com aquele modal de forma diferenciada, respeitando o limite de distância que é de 1,5 m entre o veículo e a bicicleta, e com isso todos se ambientam mais àquela nova vivência, aquele novo cenário. Isso permitirá que o costume gere o maior respeito por todos, tanto pelo ciclista, respeitando o condutor do veículo, ao sinalizar adequadamente, parando nos semáforos, respeitando toda a sinalização, bem como o condutor respeitando o ciclista, sabendo que a via não foi feita exclusivamente para o carro, mas sim para todos. Como espaço público, é direito de todos democraticamente utilizá-lo. E é isso que nós queremos. Tem tido um empenho muito grande do prefeito Paulo Garcia, porque ele sabe que não há uma solução pronta e acabada para o problema de trânsito no mundo. Existem ações, mas todas passam pela restrição do número de veículos ou pelo uso de veículos em determinado momento. E é o que nós estamos buscando evitar em Goiânia, aplicando medidas como a ciclofaixa, corredores preferenciais, o BRT, que é um modo diferente de usar o transporte coletivo, ainda com velocidade maior, para que a gente não... Foi criado aqui, né, secretário, em Goiânia. O BRT é um projeto do mundo, mas que nasceu aqui em Goiânia na década de 70. Nós temos dois modelos que são considerados como o início de um BRT, que é o eixo Anhanguera, e a própria Avenida 90, como eu falei, que há essa agregação da faixa exclusiva. Isso gerou avanços tecnológicos e permitiu que o BRT, como foi concebido e é utilizado hoje, fosse uma opção real. Agregado a isso, o sincronismo dos semáforos, há também a possibilidade de uma velocidade maior, tudo isso gerando conforto e qualidade para o cidadão que opta pelo transporte. A partir do momento que a qualidade aumenta, a opção pelo transporte público também aumenta. Com isso, nós teremos um maior número de usuários e, correspondentemente, um menor número de veículos nas ruas, que é o que esperamos. E isso permitirá uma melhor fluidez de todas as nossas vias e todas as nossas ruas. Para o pessoal não usar tanto o transporte coletivo, mesmo podendo, porque hoje, no meu caso, eu moro no alto da Avenida 85. Eu comecei a usar o transporte coletivo, estou falando de uma experiência, usei alguns dias, mas aí estava muito cheio, eu acabei desistindo. Mudei o horário e no horário que eu passei a trabalhar, o trânsito estava mais tranquilo. O que precisa ser feito para as pessoas utilizarem mais, secretário? Porque, por exemplo, tem aquela concepção assim que quem anda de coletivo é porque é pobre, ou é uma questão cultural também ou não? Passa por esse lado, sim. Hoje, vamos dizer assim, uma expressão popular, não pega bem eu estar parado num ponto de ônibus, você está parado num ponto de ônibus. Parece que aquela pessoa que está no ônibus, ela não teve o sucesso que era esperado, ou se ela estiver de bicicleta, ou mesmo a pé. Andar hoje representa uma demonstração de inferioridade, e não é por aí. Isso precisa ser mudado. Nós temos uma cultura do automóvel no país, que foi desenvolvida ao longo de décadas. O automóvel é importante? Sem sombra de dúvida. Aqui não há uma competição ou uma guerra contra o automóvel, não é isso. O que nós queremos é ter a oportunidade, a opção de usar outros modais. Um deles é o transporte coletivo. Hoje, nós precisamos melhorar o transporte em vários aspectos. Primeiro, tempo de viagem, que é o que vai ser propiciado pelos corredores quando todos estiverem implementados. Onde já foi implementado e existe, como 85 e T63, as pesquisas já demonstram que a população aceitou e referendou muito bem aquilo que foi feito. Por quê? Porque o tempo de viagem diminuiu. O seu tempo de locomoção, deslocamento, é menor, com isso você tem mais qualidade de vida, você gasta menos tempo sentado ou apertado dentro de um ônibus, você passa mais tempo na família ou podendo produzir no seu trabalho. Depois de implantar toda essa obra viária, nós passaremos por um segundo momento, que é de fato cobrar das empresas concessionárias a qualidade esperada do equipamento, do ônibus em si. Que nós tenhamos a opção, ônibus com ar-condicionado, nós tenhamos um piso mais baixo para gerar menos força para você poder subir. Ou seja, são várias as necessidades que serão cobradas de melhoria para que tenha mais atratividade. Para que você que experimentou o ônibus, para que eu que já usei num passado o ônibus, tenhamos novamente o estímulo a usar esse veículo, esse modal, e assim diminuir o uso de carros.
Até, secretário, em relação a isso, a minha experiência não foi tão ruim, não. Estava cheio, mas um cheio suportável. E eu até parei de usar mais, foi porque eu mudei de horário e aí no outro horário que eu estava no trabalho, dava para ir sem grandes problemas de carro. Né? Mas porque realmente, no horário que eu estava indo, na 85, ficou intransitável. Antes eu gastava 20 minutos do trabalho em casa. E aí, depois do corredor, eu passei a gastar quase 40 no carro. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo o ônibus como opção. E não tem nada a reclamar. Até a mulher, por isso que eu falei da questão cultural, porque a mulher chegou para mim e falou: Tiago, é você, né? Eu achei que televisão paga bem. Eu falei: não, dá para comprar o City Pass, pelo menos, né? Eu brinquei com ela. Eu fiquei pensando: poxa vida, a cabeça da pessoa. Parece um demérito. Você está sendo depreciado porque você fez uma opção que é comum, que é correto. Na Europa, América do Norte, você usar carro que é equivocado, vamos colocar. Por quê? Porque o transporte público com qualidade gera maior fluidez, você expõe menos você e outras pessoas no uso do veículo, você economiza porque seu veículo está guardado em casa com segurança e a passagem comparado com o custo total que tem o veículo é bem mais em conta. Ou seja, o uso do transporte coletivo é comum. Em Nova York, quantos são os filmes que você vê o prefeito andando de metrô? Isso é natural, faz parte do dia a dia das pessoas. Aqui não, infelizmente, nós chegamos a um ponto onde a sociedade reconhece o seu sucesso pela qualidade do seu carro, pela marca e pelo modelo. E não é por aí. Carro não é bem de ostentação. Pelo menos penso assim, carro é um instrumento do ir e vir, de gerar um melhor deslocamento, bem como um ônibus. E se me for dado qualidade e comodidade, sem sombra de dúvidas que eu vou optar pelo ônibus. E é assim que nós estamos trabalhando, para que todos tenhamos, por compromisso e determinação do prefeito Paulo Garcia, qualidade que salte aos olhos e a gente possa, de fato, utilizar o transporte coletivo como um meio viável de deslocamento em nossa cidade. Secretário, seria certo dizer que Goiânia tem congestionamento ou não? Goiânia tem momentos, tem horários em que o fluxo de veículos é mais acentuado, o que gera uma diminuição na velocidade, aumenta o tempo de deslocamento e pode passar a sensação de engarrafamento. Mas nada, nem próximo do que existe em cidades como São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Nós temos situações em que, para você atravessar Goiânia, exemplo da Avenida T63, que é de grande fluxo, no horário de pico, você não vai gastar mais de 15 minutos, de ponta a ponta. Avenida 85, em torno do mesmo tempo. Isso é engarrafamento? Não. É porque Goiânia se desenvolveu muito rápido. Graças a Deus, nós tivemos um ganho econômico na última década, que propiciou a toda a sociedade a adquirir bens que até então ela não possuía. Exemplo, automóvel, motos. Isso aumenta o número de veículos nas nossas vias, gera um maior volume. E esse maior volume, no mesmo momento, diminui o tempo de viagem, a velocidade, aumenta o tempo de viagem. Antes, percursos que nós fazíamos em 5, 10 minutos, hoje são feitos em 15, 20, 25 minutos. E isso é incômodo, porque todos nós queremos agilidade a tempo e a hora. Infelizmente ou felizmente, depende da ótica que você viu, a cidade cresceu, avançou em todos os sentidos e trouxe essa situação de um tempo maior de deslocamento em alguns momentos. Mas, volto a dizer, nada que seja engarrafamentos como acontece em grandes cidades. Secretário, hoje, qual é o ponto de Goiânia que mais dá dor de cabeça para o senhor, que o senhor já parou e pensou assim, como é que eu faço para resolver o problema desse lugar aqui? Tem algum ponto assim? Nós temos alguns pontos que geram maior conflito em determinados momentos do dia e dos dias da semana. As saídas da cidade ou entradas da nossa cidade, como de um modo geral, GO 070, saída para Trindade, entrada e saída de Nerópolis, Bela Vista, são regiões que, com a integração das cidades vizinhas, ou seja, a chamada região metropolitana, se tornou muito movimentada. Para Aparecida na BR ali também é um problema mesma sério, coisa. Né? Então, são situações que você não tem uma solução exclusiva, única. Você precisa ter um transporte coletivo adequado, que retire o número de veículos das vias. Você pode ter, em algum ponto ou outro, intervenções, sim.
nós iniciaremos, nos próximos meses, uma requalificação da Avenida Jamel Cecílio 136, desde a Avenida 85 até no viaduto próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, com uma sinalização nova, com uma nova orientação. Para quê? Para gerar maior qualidade na via. Obras de infraestrutura estão sendo feitas pelo prefeito Paulo Garcia, prolongamento da Marginal Botafogo, da Jamel Cecílio até na segunda radial, o viaduto da BR-153, próximo ao autódromo, que vai ser uma opção para quem vai para aquela região, desafogando o Santa Genoveva, intervenções próximo à entrada do setor Jaó, a virada à esquerda que você vai para o Ferreira Pacheco, toda aquela região ali também sofrerá uma intervenção por parte da SMT e da parte de engenharia. Ou seja, nós trabalhamos de forma integrada, planejada, vendo o macro, buscando soluções pontuais em alguns momentos, mas sempre vendo a forma de toda a cidade se movimentar, buscando em uma ação o máximo possível de ganhos para que todos tenham benefício. Algumas ações que foram do governo do estado ajudaram, como por exemplo na saída para Trindade ali, na saída para Goianira, em Umas. Aquela região, por exemplo, melhorou depois daquela obra do governo ou deixou a desejar um pouco aquele projeto ali do viaduto nas saídas dessas vias, Eu secretário? vejo que todo benefício que é levado para a população, ele gera ganhos. Existem naqueles viadutos que foram feitos alguns pontos de conflito que surgiram. Exemplo, quem está chegando da cidade de Trindade, ou Anicuns, ou dos bairros daquela região, para pegar a Avenida Castelo Branco ou a Avenida Anhanguera. Ficou meio confuso ali também, né? Não, acho que não é nem confuso. É porque ocorre um estreitamento natural da via próximo ao viaduto. E há, por parte de alguns condutores, infelizmente, o desrespeito. Então, naquele querer levar vantagem, eu estou 5 minutos atrasado, eu tenho que chegar rápido, as pessoas e os veículos de comunicação têm mostrado, estão passando por uma calçada de um posto, fazendo um desvio, criando a terceira, a quarta pista num local exclusivo para pedestre, sem respeito algum ao próximo, descumprindo a legislação e gerando uma situação que pode provocar acidentes amanhã. E são todos os tipos de motoristas. Existem carros particulares, carros públicos, transporte coletivo, caminhões que fazem isso. Eu vejo que a obra em si, sempre, ela é motivada em razão de um planejamento prévio e que visa atender o maior número possível de pessoas. Se algum ou outro ponto, depois de concluído, ainda não está o ideal, é questão de ajuste. Mas todas as obras em si, creio que são benefícios. Secretário, naquela saída ali para o Parque Ateneu, eu não sei se é Quinta Radial, ali que desce pelo setor Pedro do Vico, até na BR-153 ali. Aí lá vai ou para o Parque Ateneu ou pega a BR para Aparecida de Goiânia. Então tem alguma solução para aquele ponto ali que, especialmente nos finais de tarde, início de noite, ali realmente fica muito difícil? Goiânia cresceu muito e a cidade passou para o lado de lá da BR de forma muito acentuada. Nós tínhamos ali Parque das Laranjeiras, Acalanto, Parque Ateneu. Surgiram inúmeros outros bairros. Aparecida de Goiânia encostou em Goiânia, hoje é uma cidade... Aquela região do Jardim Olímpico ali também acaba que usa o mesmo caminho. Exato. Né? E nós não temos muitas passagens. Nós temos a GO 060, que vai para Bela Vista. Nós temos aquela passagem ali que atende esses bairros, vai até para o Parque Ateneu. E não foi criado outros caminhos. O ministro dos Transportes esteve em Goiânia há pouco mais de 2 meses e num percurso, num carro, junto com o prefeito Paulo Garcia, foram pleiteados novos viadutos na BR-153 para permitir um melhor fluxo entre os dois lados. São projetos que estão em fase de elaboração, serão apresentados ao governo federal para que seja feito em conjunto. Até porque aquele trecho específico, até que seja feito um novo anel viário da cidade de Goiânia, é de competência do DENIT. Então, é uma ação integrada entre governos. E isso está sendo feito pelo prefeito Paulo Garcia. Ok, nós vamos agora para um intervalo rapidinho. Estou falando com Andrei Azeredo, ele é secretário municipal de transportes aqui da nossa capital. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a situação. Quero perguntar para ele também sobre a questão das multas aqui em Goiânia, sobre a questão da dificuldade para estacionar, especialmente no centro da nossa capital, aqui em Campinas também, que é muito difícil. Qual as ações que podem ser feitas para poder melhorar e
aumentar essa questão dos estacionamentos aqui em Goiânia. E também sobre essa possibilidade da mudança da BR-153, de tirar ela aqui da travessia. Será que isso também ajudaria no trânsito aqui em Goiânia? Tudo isso daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta. Você sabe qual a diferença entre a nota GIM e a nota goiana? É muito fácil de você entender. Por exemplo, se você for comprar um aparelho celular, peça a nota goiana. Agora, se você for levar esse aparelho para o conserto, peça a nota GIM e você tem até 30% de desconto no seu IPTU. A nota GIM ela é um programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Goiânia, bem diferente dessa nota goiana. Então, quando você for fazer uma compra, peça a nota goiana. Quando você for levar um equipamento para conserto, peça a nota GIM. Essa é a diferença que você tem que entender para contribuir com a Prefeitura de Goiânia. A nota GIM é Goiânia conquistando novos ares de cidadania. E você pode esclarecer mais dúvidas pelo site, né? É só você cadastrar no notagim.goiania.gov.br. E o Jornal Argumento volta já. Ele derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Não desisti até hoje. E não vou desistir nunca enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Uai, não. Ou é preso ou é caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, uma delegacia hoje está sendo respeitada. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores.
Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Ok, estamos de volta aqui no Jornal Argumento. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios André Azeredo, ele é secretário municipal de trânsito, está falando conosco sobre o desafio da administração municipal em relação à mobilidade urbana, que já foi avançado. Nós falamos sobre os corredores exclusivos para ônibus, os que já foram implantados, os que ainda serão, alguns estão sendo nesse momento. Falamos também sobre a questão do transporte coletivo e sobre vários outros assuntos. Secretário, eu gostaria de saber do senhor sobre a questão da possibilidade de mudar a BR-153 aqui da nossa capital, pelo menos aqui desse grande centro, passar ela um pouco para lá. Qual a sua opinião em relação a essa mudança? Melhoraria mesmo a nossa situação ou não? Isso faz parte de um contrato de concessão que foi assinado entre o governo federal e o consórcio vencedor, que detém a autorização para explorar e manter todo o perímetro da BR-153 que corta o município de Goiânia. Eles têm um prazo contratual, se não me falha a memória, são 6 anos, contados a partir deste ano, para fazer a alteração de um projeto já existente. Me parece que você vai ter o desvio próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, logo após a Aparecida de Goiânia, e ele passará por fora de Goiânia, depois do Parque Ateneu, como você colocou, do Golf Clube ali, e chegará até o posto da Polícia Rodoviária Federal após o Aldeia do Vale, saída para Anápolis. Então, será deslocado para frente, já um compromisso solicitado para que não se permita a construção ou edificação às margens desse novo trecho da BR-153 no perímetro da cidade, evitando assim que a cidade se desloque para lá de forma muito rápida, e o trecho que corta Goiânia hoje seria dado em concessão, seria dado para a Prefeitura de Goiânia poder manter e cuidar, ou seja, passaria a ser uma via pública, uma grande avenida, que hoje já é. Nós sabemos que a BR-153, no trecho urbano da cidade de Goiânia, já é utilizada em horários como uma válvula de deslocamento, como uma grande avenida. E isso geraria menos caminhões em nossas ruas, uma maior qualidade do uso das nossas vias. Secretário, eu quero voltar no assunto que nós tocamos ainda, mas eu ficou de eu perguntar. A questão lá da T63, os comerciantes reclamaram muito quando foi para instalar o corredor lá. E algumas lojas realmente fecharam e muita gente reclamando. Hoje, depois desse tempo, valeu a pena prejudicar aqueles comerciantes lá para melhorar a fluidez? Eu não vejo que houve em momento nenhum prejuízo a quem quer que seja. Em que pese o respeito da opinião contrária, eu não posso atribuir a uma única modificação de deslocamento da nossa via, como, por exemplo, proibido estacionar ao longo do eixo da T63, como a razão de fechamento ou quebra de qualquer estabelecimento comercial.
Primeiro, é uma obrigação do comerciante gerar a vaga para o seu cliente e não abrir um estabelecimento sem vaga alguma, dando ao seu possível cliente a via pública como espaço para deixar o seu veículo. Não é por aí. Segundo, infelizmente, coincidiu com a implantação, com o início do momento econômico pelo qual passa o país, de certa dificuldade, o que acarretou, a meu ver, sim, a grande motivação para os estabelecimentos que fecharam. Em razão da situação econômica pelo qual o país passa, as nossas famílias passam, é que essas empresas não tiveram o sucesso esperado e merecido. Como coincidiu, atribuem ao corredor da T63 a razão. Não vejo assim. E discordo, porque o corredor ele gerou uma maior fluidez. Nós vemos hoje já na Avenida T63 prédios comerciais sendo edificados. Ou seja, há atratividade naquela via para pessoas, sejam clientes ou seja só pessoas que estão de passagem, o que gera movimento e possível compra e venda de mercadorias. Há sim vida e vida muito firme dentro do eixo da T63. Não foi a obra em si que gerou o fechamento de qualquer estabelecimento ou prejuízo a quem quer que seja. Para mim foi novidade algo que o senhor disse, que também um corredor semelhante vai ser feito na Avenida Independência. Sim. O senhor acha que isso pode trazer muito desgaste também com os comerciantes daquela região ou não? Eu vejo que toda mudança ela tem um momento de adaptação, de acomodação. Pode ser que um ou outro se sinta prejudicado porque vai ser na porta do seu estabelecimento proibido estacionar. Mas isso já não é o mais usual, o mais correto. Ali é uma via de grande fluxo. Você sabe disso, todos que nos assistem sabem disso. Você parar um veículo na Avenida Independência em qualquer circunstância, já é um risco para você, para outros que estão se locomovendo por aquela via. Como eu falei, o comerciante ele é um parceiro do poder público. O poder público quer que ele tenha sucesso, que ele venda muito, que ele logre êxito, que ele gere empregos, que ele distribua e movimente riqueza. Assim vive a sociedade, assim avança uma nação, assim avança um município. Isso é o que nós queremos. O município de Goiânia, em momento algum, tem pensado em prejudicar quem quer que seja. Nós estamos buscando, com planejamento e muito estudo, gerar mais comodidade aos que usam transporte coletivo, aqueles que necessitam da intervenção do poder público, para que todos tenham mais qualidade de vida na nossa cidade, melhores oportunidades. Naturalmente, o ser humano vai buscar, o comerciante que está lá ou a pessoa que lá frequenta o comércio, a saída adequada dentro da lei, respeitando as regras de trânsito para poder estacionar, comprar onde sempre comprou, honrando aquela clientela e aquele comerciante que existem laços de amizade e fazendo com que isso o estabelecimento se mantenha e avance com um novo cenário na via ali existente. Ok, secretário. Vamos falar um pouco sobre um assunto também que incomoda muita gente, que é a questão do estacionamento aqui na capital. Outro dia, por exemplo, eu estacionei no centro, comprei o cartão azul e tinha um flanelinha lá querendo receber de mim qualquer coisa. E naquela espécie de ameaça ali, que se eu não pagasse, ele poderia prejudicar o carro de alguma maneira. Eu fiquei pensando, pô, eu já estou pagando o cartão azul aqui no centro, agora tem um flanelinha aqui querendo... Aí fica difícil. Se eu for no estacionamento ali embaixo, eu vou pagar R$ 7,00 na hora, que é muito caro. Quer dizer, como é que resolve um negócio desse, secretário? Já que eu estou pagando o cartão azul, não tinha que ter alguém ali da SMT, que para multar sempre tem, não tinha que ter alguém ali também para garantir a segurança desses veículos que estão pagando o estacionamento para a prefeitura? Tem sempre agente da SMT e eu fico feliz de ouvir isso de você, porque muitos dizem que não os veem. Eles existem, mas não são só para multar, são também para orientar. E eles orientam muito, em especial quem vai procurar a área azul, que tem no centro de Goiânia, bem como aqui em Campinas, aonde comprar o cartão, dão um prazo para que essa pessoa se locomova até lá, adquira, volte, preenche e coloque no para-brisa pela parte interna do veículo, dando a certeza que está cumprindo a legislação. Ocorre que a questão específica do flanelinha, ela não é uma ação única do município. Envolve também a segurança pública, que é uma obrigação do Estado. Nós temos que
União, estados e municípios, gerar o maior número possível de opções de emprego para que essas pessoas que fazem da rua o seu ganha-pão optem por um emprego formal, regulamentado, com garantias e deveres, dando a eles mais dignidade. Enquanto isso não é feito, nós estamos buscando orientar os flanelinhas a não extorquir quem quer que seja, porque isso não pode ser feito. O município de Goiânia não compactua com isso. Se você se dispõe a permitir que alguém vigie o seu carro, isso é um livre-arbítrio seu. Você faz essa escolha se bem entende, mas nada o obriga a pagar quem quer que seja, a não ser a questão da área azul, que é regulamentada, tem um valor específico e que o município impõe a orientação e fiscalização, como falei. Existem hoje em Goiânia 2 pontos de área azul, Centro e Campinas. No centro, com um pouco mais de 800 vagas regulamentadas e em Campinas com mais de 1.200 vagas, o que dá um pouco mais de 2.000 vagas em Goiânia. O que é que nós vamos fazer? Determinação do prefeito Paulo Garcia. Já estamos em estudo e devemos apresentar ao prefeito o projeto concluído nos próximos meses para que nós tenhamos uma ampliação desses espaços regulamentados de estacionamento na nossa cidade. Por quê? Porque, como dissemos, Goiânia cresceu muito. Regiões que são denominadas dentro da SMT como Centro Expandido, Setor Marista Oeste, Bueno, Jardim América, hoje possuem locais de conflito de estacionamento também. Não é mais um problema de Campinas e Centro. Essa região que nós estamos, de Campinas e adjacências, também tem um comércio muito intenso, onde precisamos ampliar a área azul. E isso tudo vai ser regulamentado, para que a gente possa dar opções ao prefeito Paulo Garcia de escolher qual que é o melhor projeto e implementá-lo, seja feito através da própria SMT ou colocando em concessão para quem se habilitar poder fornecer esse serviço à população ou por uma empresa terceirizada que venha a ser contratada pelo município para, como a SMT faz, orientar e disciplinar, mas nunca fiscalizando, porque a fiscalização ela é prerrogativa do agente de trânsito da SMT. Ok, secretário, vamos falar um pouco sobre a questão das multas também. O governo do estado ele lança algumas metas de desconto no IPVA. Por exemplo, um carro 1.0 não vai pagar o IPVA se não tiver nenhuma multa durante o ano. Isso, em alguns momentos, para mim, parece até uma ironia, porque um cara que mora em Goiânia, passar um ano sem ter uma multa sequer, ele é, no mínimo, heróico. Esse cara tem que ser premiado, tem que ganhar o prêmio da Mega Sena, porque é muito difícil. Às vezes não é demais, não. Ou nós, motoristas, é que somos realmente descuidados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão das multas aqui na capital. Você vai me permitir, Thiago, mas eu discordo veementemente dessa afirmação sua. Não precisa ser heróico para transitar por Goiânia por 12 meses, um ano e não ser multado. Precisa apenas respeitar a legislação. Ocorre que, infelizmente, nós estamos comumente vendo desrespeito, descumprimento de regras, como o uso do celular, falta de cinto, parar em estacional proibido, o uso da faixa exclusiva ou preferencial do ônibus, de forma comum. Isso está errado. E quando o poder público, no caso a SMT, age ordenando, fiscalizando, e aí sim nós temos o dever de autuar, o cidadão fica triste. Ah, mas foi só um minutinho, foi rapidinho, porque aqui estava mais perto. Não, nós vivemos numa coletividade, onde o respeito às leis é imperativo para que tenhamos paz e ordem na cidade. Se cada um buscar um jeitinho, ser mais rápido ou só um minutinho, nós estabeleceremos o caos, e isso nós não podemos permitir. Nós temos que respeitar sim as leis. Existem milhares de motoristas que moram em Goiânia, frequentam as nossas ruas, utilizam as nossas ruas e não são multados no período de 12 meses. O que há, infelizmente, é uma minoria estridente que é multada e comunica isso como se fosse o maior pecado do poder público para com eles. Não. Se há a multa, há uma ação que provocou a multa. Multa é sempre consequência, multa não é a causa. Se há a multa, é porque alguém descumpriu uma regra de trânsito que colocou em risco a sua vida, da sua família, a minha vida, da minha família, ou seja, colocou a vida de todos nós em risco. E isso nós não podemos permitir. Tratar do trânsito é preservar vidas. É triste
é ver um jornal diário da nossa cidade estampar na capa que a cada semana um motociclista é amputado na nossa cidade por acidente provocado nas nossas ruas. Isso sim é muito triste. Isso eu não quero para mim, nem para ninguém da minha família, nem para você, nem para ninguém que nos assiste. O que eu quero é que tenhamos respeito, harmonia e tranquilidade das nossas vias. E isso nós teremos quando todos tiverem consciência e respeito. Não tenho que andar no corredor porque aqui tem fiscalização eletrônica. Não, eu não tenho que andar no corredor porque aqui não é espaço para o meu carro. Eu tenho que andar aonde a lei e a ordem estabelecem que é a via do meu veículo. Não é só porque eu estou sendo vigiado que eu vou respeitar. O que nós queremos, e a SMT trabalha muito na educação, seja do jovem, o motorista do amanhã, que nós denominamos, fomentando esse jovem, para que ele tenha ambientação com as nossas ruas, com a legislação de trânsito, para que, num futuro próximo, ele seja um motorista altamente qualificado, bem como trabalhamos com campanhas específicas, orientando quem já é condutor de mudanças na legislação, bem como ressaltando pontos que em algum momento estão sendo desrespeitados. Nós trabalhamos muito na educação, mas não podemos nos furtar a fiscalizar e autuar aqueles que insistem em agir de forma irregular. Nós temos muita tranquilidade em dizer que você passar 1 ano, 2, 3 em Goiânia sem multa. Basta cumprir a legislação e não expor a sua vida ou de quem quer que seja em risco. Ok, até uma informação para os nossos telespectadores aqui do nosso Jornal Argumento, é que a partir da semana passada, transitar agora em corredores exclusivos para ônibus, passou a ser uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, e o veículo pode ser apreendido. É uma questão federal, porque é uma lei federal, né, secretário? Mas vale a pena a gente avisar aqui aos telespectadores, né? Esse é um papel importante e obrigado pela oportunidade de bem informar a população. Desde sexta-feira, por alteração do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 184, passou de infração, no caso de Goiânia, que era uma infração leve, 3 pontos na carteira, R$ 54,20 a multa, para gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 191,54. Ou seja, a política pública no país estabeleceu como prioridade os corredores exclusivos ou preferenciais, permitindo um melhor deslocamento dos ônibus. E isso agora vai ser ainda mais grave se desrespeitado com um incremento de mais pontos na carteira e um valor maior na penalidade. Tudo isso para que nós tenhamos, de fato, respeito às nossas leis e respeito ao próximo. Muitos condutores se entristecem, ficam raivosos, porque alterou e diminuiu o espaço. Eu tinha 3 pistas na via, agora só tem 2 para o carro. Ele tem que lembrar que quem está andando de ônibus, na maioria dos casos, não é por opção, é por necessidade. É a parte mais vulnerável da sociedade e que depende de uma ação mais incisiva do poder público. E é assim que nós agimos, pensando sempre naqueles que de fato necessitam do bom agir da administração, para que todos tenhamos melhor qualidade de vida. Secretário, as aulas estão voltando agora, estamos no início do 2º semestre e eu queria perguntar para o senhor se tem alguma ação da secretaria que o senhor representa em relação à fiscalização desses transportes escolares. A gente sabe que tem muito aí, alguns clandestinos, isso pode ser inclusive perigoso para os nossos filhos, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tem alguma ação da secretaria? Pensando nesse tema, nós implantamos e estamos iniciando hoje, no dia de hoje, uma ação denominada Seu Filho Seguro, que é justamente para coibir o transporte escolar irregular, bem como orientar os condutores a melhor se comportar na via, em especial na proximidade de escolas. O que nós queremos é uma ação coordenada entre vários órgãos da Prefeitura, porque ela abrange SMT, Secretaria de Planejamento na parte de fiscalização e Guarda Municipal, para que nós possamos coibir o transporte ilegal com uma novidade. Nós da SMT estamos divulgando a toda a cidade, a toda a coletividade, a lista dos permissionários que estão regulares a exercer a atividade de transporte escolar. Nós temos 338 permissionários, hoje estão regulares 260. E se você acessar a página na internet da Prefeitura, www.goiania.gov.br,
você vai ter a lista completa dos que estão irregulares, dos que estão regulares. E isso vai permitir que o pai ou o responsável tenha maior tranquilidade na hora de escolher quem vai transportar o seu filho mediante transporte escolar. Além disso, essa ação visa orientar o condutor. Por quê? A porta de escola, de um modo geral, tanto na hora do início e término das aulas, é um ponto de conflito, onde muitos param em fila dupla, usam celular, alguns desrespeitam a própria faixa de pedestre. Para melhor ordenar isso, nós estamos nessa primeira semana de agosto, orientando, educando, informando o melhor agir para o condutor, respeitando sempre as leis de trânsito. E a partir da semana que vem, nós continuaremos a campanha de orientação, mas também fiscalizaremos aqueles que insistirem em desrespeitar as leis de trânsito. Nós queremos com isso, Thiago, informar a sociedade e pedir o apoio dos pais e proprietários de escola e diretores de escolas públicas estaduais e municipais, que mais do que o discurso, o que a criança e o jovem têm como referência é o exemplo. Não adianta eu investir na educação, na boa formação do meu filho, para que amanhã ele tenha a melhor escola, né? Que ele tenha uma oportunidade melhor do que eu tive, se eu pregou para ele, digo para ele o como fazer, e na hora que ele vai sair da aula e eu estou parado na porta da escola esperando, eu estou parado em fila dupla, em cima da faixa de pedestre, falando no celular, sem cinto de segurança. Há uma discrepância entre o agir e o falar. O que nós queremos é que todos saibam que a criança vai pelo discurso, mas também pelo exemplo acima de tudo. Então, que o discurso seja correspondente com a ação. Que a criança, o jovem, ao sair da escola ou ao chegar, perceba que o pai está cumprindo a legislação, não está falando ao celular, usando o cinto de segurança e obrigando que todos os demais que estão no veículo também usem, dando seta para estacionar, parando aonde pode parar, respeitando aquele que está usando a faixa de pedestre, para que todos tenham tranquilidade nas vias, maior segurança e, acima de tudo, o motorista do amanhã, esse jovem que está na aula, se forme mais consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Okay. Em relação aos táxis aqui na capital, secretário, tem um déficit aqui de táxis em Goiânia? Falta? Às vezes é demorado esse serviço. Qual a sua visão em relação aos táxis aqui da capital? Existia, em um passado recente, sim, uma demanda para mais número de permissionários. O prefeito Paulo Garcia, com a sensibilidade muito aguçada, percebeu e enfrentou esse desafio. Fez no ano de 2011, final de 2011, início de 2012, a primeira licitação para mais de 230 permissionários, licitação que não ocorria há mais de 30 anos. E no ano de 2013, ele fez para mais 300 e poucos novos permissionários. De modo que hoje nós temos na cidade de Goiânia 2.000 permissionários. Nós pulamos de 1.270, se não me falha a memória, para 2.000 permissionários. É um número que hoje atende a demanda existente. A situação que você bem colocou, que era o tempo de espera, que era prolongado em alguns momentos, diminuiu muito. Por quê? Eles pleitearam e a SMT entendeu, com a concordância do prefeito Paulo Garcia, que eles podem usar os corredores preferenciais para ônibus. E com isso, o tempo de deslocamento do táxi também diminuiu, o que reforça e comprova que o corredor exclusivo é viável, é útil e é muito bom para a sociedade como um todo. Com isso, o tempo de espera daquele que usa o táxi caiu assustadoramente. Hoje, os próprios motoristas de táxi, os permissionários, dizem que, em média, não dura mais do que 5 minutos entre o chamado e o táxi estacionando na porta de quem fez o chamado. Com isso, nós temos mais qualidade, mais respeito ao cidadão, um melhor serviço prestado e todos ganham, porque a economia se movimenta, é um pai de família que está tendo renda para a sua família, melhor manutenção do seu veículo e é uma pessoa que está deixando o carro próprio em casa ou deixando de utilizar outro meio de locomoção e optando por um transporte de interesse público regulamentado na cidade de Goiânia. Ok. Em relação a essa questão dos corredores, os taxistas de Aparecida reclamam muito que não podem circular nos preferenciais. Eu até entrevistei um outro dia, ele me dizia, olha, a gente está toda hora em Goiânia, mas nós não podemos usar o corredor.
não daria um jeitinho de poder beneficiá-los também, não? Como são cidades diferentes, realmente isso é totalmente inviável? Não, isso é viável. Essa demanda, ela existe, ela foi apresentada à SMT. Eu estive pessoalmente recebendo a visita do superintendente da SMTA, lá de Aparecida, e ele fez esse pleito. Esse pleito está em análise dentro da SMT. O que precisa ser caracterizado e deixado bem claro para a população que alguns não compreendem. O táxi de Aparecida, quando ele vem em Goiânia, ele vem para deixar alguém em Goiânia. Tá certo? Ele não pode pegar passageiro daqui e levar para Aparecida. Ah, mas ele vai voltar vazio. Vai, porque o trajeto dele é só o de trazer, bem como o de Goiânia. Quando o de Goiânia vai para Aparecida, o correto é ele pegar o passageiro no município de Goiânia e deixar em Aparecida e voltar vazio até o limite do município. Por quê? Porque ele só tem autorização para explorar essa atividade na cidade de Goiânia, bem como o de Aparecida. Esse pleito de usar o corredor, eu entendo e respeito a posição dos taxistas de Aparecida. Porém, nós temos que compreender que o uso do corredor preferencial de ônibus na nossa cidade não pode, em hipótese alguma, comprometer o tempo de viagem dos ônibus. Então, é esse estudo que está sendo feito, tá certo? Para se existe ou não a viabilidade. Se existir, ok, será liberado, autorizado, resolvido. Se não, nós comunicaremos formalmente a ele para que eles saibam e não sejam surpreendidos com multas que, em algum momento, acreditam serem injustas. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal Argumento e que o senhor tenha um excelente trabalho lá à frente dessa secretaria que é tão importante para todos. Eu que agradeço, me coloco à sua disposição sempre, a todos que nos assistem ao Jornal Argumento, para poder estar aqui debatendo, apresentando o nosso ponto de vista, aprendendo com a sociedade, vendo a opinião da população, que é muito bem repassada por você e por toda a equipe que integra esse grande jornal, para que a gente possa sempre avançar em benefício de todos. Obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos. Esse Andrei Azeredo, ele é secretário de Trânsito de Goiânia, falando conosco. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e o Jornal Argumento volta amanhã. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota GIM. Peça a Nota GIM em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota GIM, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. ZYA 587, Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, TV Capital, a imagem de Goiás.